E se o maior problema da tua vida não fosse a falta da força de vontade, mas o fato de que o teu cérebro está fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi criado e por você? Parece estranho pensar nisso, né? Mas durante anos ouvimos que deveríamos controlar nossos pensamentos, administrar nossas emoções, desenvolver disciplina e encontrar equilíbrio. Como se bastasse querer, né? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte dentro de você que não está interessada em felicidade? Ela está interessada apenas em sobrevivência. Pera, tá? Como assim? Simples. Com todo esse autocontrole que acabei de mencionar, a gente passa a vida inteira acreditando que o nosso cérebro trabalha para nos fazer felizes. Na verdade, o cérebro trabalha para nos manter vivos. E isso muda a perspectiva. Imagine os nossos ancestrais caminhando por uma floresta há milhares de anos. Aquele cérebro precisava identificar rapidinho qualquer sinal de ameaça. Um barulho estranho, uma sombra, um cheiro diferente. Quem percebia o perigo sobrevivia. Já quem relaxava demais muitas vezes não se salvava, mas nem para contar a história. Esse mecanismo continua dentro de nós. O mundo mudou, mas o cérebro continua carregando um software muito antigo. Ele permanece atento ao risco, permanece atento à rejeição, à crítica, à incerteza, ao medo de ficar sozinha, ao medo de não pertencer ou de ser abandonada, enfim. E perceba como isso aparece no teu dia a dia. Você recebe 10 elogios e passa a noite inteira pensando justamente na única crítica que você ouviu. Você termina um dia cheio de conquistas, mas atualmente insiste naquele pequeno erro. Eu sei, na minha pele como essa sensação tá, então relaxa, porque não somos as únicas que provamos desse trago amargo. E insistir nesse errinho não significa que necessariamente a gente seja pessimista. Significa que o cérebro foi treinado pela evolução para priorizar aquilo que representa a ameaça. Agora pense no mundo em que vivemos, nos tempos atuais. Notificações, e-mails, mensagens, cobranças, comparações constantes, uma sucessão interminável de estímulos disputando a tua atenção. E cada um deles aciona esse cérebro ancestral, e como se todos fossem alertas urgentes, como se tudo precisasse ser resolvido agora. Talvez seja por isso que tantas mulheres dizem assim: eu acordo cansada, esgotada. Não é só cansaço físico, é um cérebro que não recebe autorização para desligar. E existe um outro detalhezinho interessante. Toda vez que repetimos um comportamento, o cérebro economiza energia, transformando aquela ação em um hábito. Isso é maravilhoso, por exemplo, quando aprendemos a dirigir, a tocar um instrumento ou estamos praticando algum esporte. E Deus seja louvado pela bainha de mielina, a responsável pela velocidade da transmissão de sinais no trajeto de cada neurônio e que é multiplicada com essa atividade toda. É tipo catalisador, potencializa as conexões neurais e ajuda a economizar energia. Mas existe um lado menos conhecido. O cérebro também automatiza formas de pensar, automatiza medos, preocupações, automatiza maneiras de reagir. Por isso que depois de muitos anos deixamos de escolher, apenas repetimos. Talvez você conheça alguém que vive dizendo: eu sou assim mesmo. Será mesmo? Ou será que essa pessoa apenas repetiu um padrão tantas vezes que passou a confundir isso aí com a identidade? Essa é uma pergunta importante, porque existe uma bela diferença entre personalidade e hábito. Nem tudo aquilo que parece ser você é realmente você. Às vezes é apenas um caminho muito percorrido pelo cérebro. Quanto mais repetimos esse caminho, mais fácil fica voltar para ele. É como se caminhasse diariamente sobre a mesma trilha numa floresta. Com o tempo, ela fica larga, fica limpa, fica fácil de caminhar. Enquanto isso, outros caminhos que a gente não passa por ali acabam desaparecendo debaixo da vegetação. E talvez seja exatamente isso que acontece quando você acredita que não consegue mudar. Não é incapacidade, é familiaridade. Seu cérebro prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido machuca, produz ansiedade,
e quando o conhecido destrói relacionamentos, porque para ele a previsibilidade costuma parecer mais segura que uma transformação. E talvez aqui esteja uma das maiores ilusões da vida adulta. Nós acreditamos que escolhemos livremente, mas muitas vezes apenas repetimos. Repetimos a mesma forma de amar, os mesmos conflitos, as mesmas respostas, os mesmos medos, as mesmas histórias. E então surge uma pergunta inevitável. Se o cérebro nos leva naturalmente para a repetição, quem nos ensina a viver de outra maneira? Curiosamente, essa pergunta não nasceu na neurociência. Ela é muito mais antiga, há mais de 2000 anos. Algumas pessoas aí que nunca ouviram falar de neurônios já observavam que o maior campo de batalha da existência humana não estava no mundo exterior, estava dentro de cada pessoa. Estamos aqui dissecando essa anatomia do vazio e eu te convido a refletir sobre os teus hábitos, especialmente esses hábitos mentais, como você processa os teus pensamentos e as tuas emoções. E no próximo episódio quero apresentar esses antigos observadores. Eles não tinham ressonância magnética, não conheciam neurotransmissores, mas talvez tenham compreendido algo sobre a natureza humana que ainda estamos tentando redescobrir, porque algumas das perguntas mais modernas e atuais da humanidade receberam suas primeiras respostas há mais de 2000 anos. Vem comigo e traz teu chá.